Olá, eu sou o Bruno e eu estou aqui com. Cíntia Cruz, E nós estamos aqui para gravar mais um episódio de Corajosamente. com um tema polêmico. Qual é o tema de hoje, Cíntia? A gente vai continuar as emoções, falando sobre ranço barra nojo, só que a gente pode desencadear polêmicas aqui nesse episódio. Eu vi que você já mudou até a hora, né? Já começou pelo ranço primeiro do que o Já nojo. A evolução do veio. nojo pro ranço já foi tanto que agora é o ranço primeiro. Bruno, você é muito preciosista. Vamos gravar sobre preciosismo e a gente fala sobre você. E qual que é o tema que a gente estava discutindo antes, que era para gravar sobre você? Sobre drama, né? Cíntia, Drama, drama, isso. drama. Mas vamos lá, na verdade ele tá certo, gente. A evolução correta é nojo, ranço e cancelamento, provavelmente a gente vai falar hoje. Como é que eu e o Bruno linkamos ranço, nojo com cultura do cancelamento? Você vai precisar ouvir o episódio inteiro para saber. É isso, tá pronta para começar no tema? Bora! Vamos lá então? Bom, a gente tem falado das emoções aqui no Corajosamente e hoje a gente escolheu o nojo, que é uma emoção de base, está dentro lá das nossas 5 emoções primárias, que são, você sabe de cor, Bruno? Eu sempre esqueço de uma delas, mas eu acho que agora eu vou lembrar. É o medo, a raiva, a alegria, tristeza e o nojo. Olha, meu Deus, gente, sim, um quase psicólogo, um quase. É porque eu li antes de começar também os temas que era para lembrar das coisas, mas eu sempre esqueço quando vou falar para alguém dos temas. Agora eu não vou esquecer mais. Tá ótimo. E aí, posso explicar já um pouquinho sobre o nojo, sobre a emoção, de onde que ela vem e tal? Claro, vamos naquele da criança, adolescente e adulto também. Vamos. Então, se você já escuta a gente, já está acostumado com esse formato quando a gente vai falar de emoção. O nojo, ele é considerado a nossa primeira emoção, porque foi a partir dele que o nosso sistema límbico, de alguma maneira, se reorganizou a partir do, se eu não me engano, é do lobo olfativa, por conta do cheiro das coisas estragadas que a gente sentia. E o nojo, então, o nojo, deixa eu pegar aqui a definição ao pé da letra, né? Nojo. Sentimos aversão ou nojo quando acreditamos que algo ou alguém está nos incomodando ao ponto de nos fazer mal. É uma resposta automática de caráter preventivo. Então, o nojo, ele começa lá no homem pré-histórico em relação a coisas estragadas, animais em decomposição. E por que que essa emoção foi tão importante? Porque a partir do momento que o homem começa a sentir aversão, o corpo dele começa a reagir, quando ele entra em contato com essas coisas, ele passa a não comê-las, não tocá-las, não se contaminar com aquilo. E isso faz com que ele viva mais, né? Imagina, antes eles comiam qualquer coisa, coisa estragada, bicho em decomposição, aí se contaminava com doença, com bactérias e tal. E essa emoção fez com que o homem sobrevivesse mais. O nojo, ele é uma emoção que vai gerar uma reação de alta intensidade. Já falei aqui, mas vou repetir, a gente tem a tristeza, que é a única emoção que é de baixa intensidade, então a gente não tem picos muito fortes assim de sensações corporais, e as outras 4 são emoções de alta intensidade, o nojo também é, ou seja, não dá para se percebe assim o corpo inteiro reagindo àquilo. Então elas são reação de retração e vontade de se afastar. A retração ela vai acontecer no rosto, né? A gente contrai o rosto, faz careta, faz sempre um movimento de parece que afundar a cabeça no corpo, sabe? Quando você fica meio assim. Mal-estar gastrointestinal, dor de estômago, náuseas, aumento de frequência cardíaca e respiratória, boca seca, arrepio na pele, tensão muscular. Então, não tem jeito, nojo vai estar sempre ligado a esse tipo de reação física. Quando a gente olha para o nojo na infância, então a criança, ela vai ter essa expressão assim, a mais original possível do nojo. E aí eu estava até contando aqui para o Bruno, eu devo ter, toda mãe faz, né? A minha sobrinha, a primeira vez que ela comeu, acho que foi abacate, que é um negócio meio melequento, assim, ela fazia uma cara meio de nojo, então ela mostrava a língua assim e tal,
E depois ela ria, porque a gente ria, né, de ver aquilo, e também porque era docinho, era gostoso. Então, era gostoso, mas ela tinha nojo, porque aquela textura. Na infância, o nojo vai acontecer dessa maneira da criança. Se contrair, se retrair a coisas que ela acha, né, que o organismo dela acha que pode ser perigoso. Comida meio nojenta, meio melequenta, cheiro muito forte. E o nojo, ele tem uma coisa do tato, olfato e paladar. Então, a criança põe a mão em alguma coisa e ela tira meio, sabe? Ai, credo, né? Faz aquela careta e tal. E aí ela vai percebendo as coisas no mundo e percebendo o que pode fazer mal para ela. E é um jeito que o organismo dela tem de proteção. O que você tem nojo? Esse nojo, assim, sabe? Físico. O que eu tenho nojo, eu tava pensando antes de gravar, eu comecei a pesquisar coisa e imaginar, talvez não seja nojo, talvez seja outra coisa, que é, quando eu assistia filme e mostrava, tipo, alguém vomitando, ou eu ver alguém vomitando, ou cheiro de vômito, eu nunca tive ânsia. E de Cara, eu um tempo também pra não, cá, Bruno. agora eu tenho, agora eu tenho. Não sei o que aconteceu, que eu Ai, comecei a meu Deus, ter. ficou mais sensível depois Fiquei. de adulto. Eu não tenho, assim, essa coisa da ânsia que as pessoas têm, né? Tem gente que só de você falar alguma coisa, a pessoa já começa a ter ânsia e tal, e ver uma pessoa vomitando, só de ver, não precisa nem, né? Já começa a sentir ânsia e náusea e não sei o quê. Eu não tenho isso, eu tenho um estômago super forte, mas tem uma coisa que eu tenho muito nojo, assim, gordura de carne, sabe? Picanha, aquela. Ai, meu Deus, aquilo assim, não tem a menor chance de eu comer. Eu tenho, desde pequena, eu acho que minha irmã também é muito. Não rola. Eu acho que é uma das únicas coisas que assim eu tenho. Ai, que nojo, sabe? Tipo, mas é isso, assim, que eu me lembro aqui de aversão. Então você está falando que você não é uma pessoa sensível, é isso? Eu sou uma pessoa muito sensível, você não é uma pessoa Não, sensível porque você não é, porque você falou que você não sente. Agora que você tá ficando mais assim. eu Mas, não era, eu tipo, era como você, Cintia, eu não sentia e agora eu sinto. eu. Essa coisa, sei lá, lixo que tá fedido, não sei o que. Eu não sei, sou super de boa. A gente já falou sobre isso aqui, né? Eu fui criada assim. Esse é um comportamento que nunca foi reforçado, então, sei lá, eu acho que ele, de alguma maneira também, eu fui me adaptando, assim, mas Foi tive criada o para meu matar ex-marido, cobra. o meu ex-marido, qualquer coisa estragada, assim, sei lá, abria um potinho de alguma coisa na geladeira que tava, nossa, tinha ânsia, passava a ficar branco, sabe quando a pessoa, tipo, realmente não é o meu caso, assim. Isso que você falou sobre a criança já sentiu nojo no começo me fez pensar que é engraçado como a criança não tem sentimento sobre a altura, né? Se você tá num lugar alto, você vai cair, você vai morrer, a criança vai continuar andando ou atravessar a rua, que seria algo que provavelmente não existia na nossa evolução. As pessoas não moravam em cima de uma árvore ou num barranco, todo mundo ficava afastado disso, mas o nojo já tá ali natural na criança. E ó, mas você sabe que essa percepção da altura, a criança passa a ter, se eu não me engano, eu acho que a partir dos 2 anos de idade, ou não lembro de cabeça, mas é cedo isso. Tem uns testes, lembro da época da faculdade que a gente fez na psico. Ai, esqueci o nome lá da psicologia. Você faz uns testes que você põe a criança em cima da cama, fica longe da cama e chama ela para ver. E ela mesma. Então a criança estava engatinhando, devia ter 1 ano e pouco, assim, ela já ela já consegue perceber pelo menos a questão da altura do carro, isso não, né? Mas a altura é uma coisa que também a gente tem aí já uma memória evolutiva em relação a se proteger de altura, né? E o nojo aí faz parte do nosso processo. Lembrar, assim, o nojo serve para que a gente se preserve fisicamente das coisas, é isso. E aí, nessas pesquisas que fizemos, tem uma lista aqui que colocou em categorias as coisas que mais faziam as pessoas sentirem nojo. Então, a lista é higiene, uma pessoa saber que a outra pessoa é limpa ou que tem uma higiene por questões de infecção, questão de doença que você pode passar para outra pessoa, cheiro. Animais, em especial animal morto em decomposição, então você vê aquilo e você sente parte de nojo, porque é algo que você não pode comer, porque já está em decomposição. Sexo,
também é uma parte do nojo por causa de doenças sexualmente transmissíveis, que também é parte da nossa evolução, sempre existiram, então esse nojo também protege a gente na parte sexual. A aparência é diferente, então seria alguém que não tem uma parte do corpo, um membro ou algo assim, pode gerar nojo em algumas pessoas, isso como parte de é diferente, então o que é diferente vai te fazer ter esse sentimento. Corte ou cicatriz. Então, quando você vê Isso é uma coisa que eu tenho. Olha aí, eu pensei agora. Quando eu vejo costura no braço, assim, ou algum corte que teve costura, dá um sentimento na minha perna, assim, sabe? De ficar meio mole e uma coisa na barriga. E esse é o que eu sempre tive sobre corte e ter essa sutura ali. É uma aflição, né, Bruno? Não é nojo, né? De tipo, assim, é um. Mas podemos dizer que é uma Você variação viu? disso, né? Vocês estão ouvindo, audiência, a diferença entre nojo e aflição? Nojo é. E aflição é. Entendeu? Essa é a diferença. Acho que ficou claro aqui uma definição acadêmica, uma definição pautada. Eu acho que a gente pode usar esses sons que você fez, sentir como a vírgula sonora, sabe? Quando a gente vai mudar de um assunto para o outro. Se a gente precisar, vão ser esses. Então, um outro, que era o último da lista, oficial, assim, de alguém que criou isso no estudo, que é comida. Então, comida estragada, você não vai querer comer aquilo porque vai te fazer passar mal ou te matar. E nós adicionamos um aqui para nossa lista, que é o ranço, que é essa parte que vamos falar sobre sentimento e cancelamento e entra nisso como ranço. Talvez seja uma evolução nossa social que isso está acontecendo. Talvez, ou certeza, vamos oficialmente colocar como certeza, e é isso. A palavra ranço, ela vem dessa coisa, ela vem da comida. Então, um alimento rançoso é aquele que deixa um gosto ruim na boca, que é fedido, que gera repulsa, sabe? Presunto, quando começa a estragar, assim, fala, ai, tá rançoso, né? Então, a palavra vem daí, desse nojo proveniente da comida e tal. Só que aí, de uns tempos para cá, essa palavra passou a definir sentimento de desprezo, de repulsa, de aversão ou implicância. Aqui no Brasil a gente tem, já, eu acho que, não sei se começou com a Anitta, com quem que foi, mas tipo, quando você tá com implicância, com aversão, com preguiça, com bode de alguém, você fala que tá com ranço. E aí, enfim, tem memes e piadas, e ai, ranço. Ai, fulano só posta foto felizinho treinando na praia, ranço de pessoas com essa positividade tóxica, né? Então a gente usa o termo ranço para definir isso. E isso tem tomado proporções imensas, mas vamos começar aí só da preguicinha, desse rancinho, desse desprezo, dessa repulsa e aversão a certas coisas que vão acontecendo na nossa vida. Quando eu penso em ranço, essa ideia do ranço, pensando na nossa evolução aqui do podcast, esse ranço já vai acontecer quando essa criança está maior, está entrando ali, né, adolescência e vida adulta. Aí sim, a gente vivendo socialmente, a gente começa a ter ranço de certas coisas, preguiça de certos comportamentos, a gente começa a evitar contato com certas coisas. Então, eu gosto de falar que o nojo, ele vai ser uma emoção muito pautada na questão física, o nosso corpo reagindo a alguma coisa, né? Se protegendo fisicamente de algo. E o ranço, o bode, a preguiça, já tem a ver com a gente se protegendo socialmente de alguma coisa. É no âmbito social. De alguma maneira, eu sinto que algo não vai me fazer bem e eu quero ficar longe. Fica claro diferenciar dessa maneira? Fica assim. Então, por exemplo, eu ando com um certo ranço de pessoas que ficam querendo tirar lição, moral da história de qualquer coisa. Na internet, estou falando, né? Sei lá, a pessoa tá lá e fala assim, nossa, estava eu caminhando com a minha garrafa preferida de vidro e ela caiu e quebrou. Cara, na hora, me deu um insight sobre o quanto as coisas que a gente ama podem se quebrar a qualquer momento. Sabe, a pessoa, gente, isso me dá uma preguiça dessas pessoas. Ai, fui na padaria pedir o meu pão de queijo preferido. Quando eu cheguei lá, não tinha. Eu ia embora nervosa, mas algo me disse: não, tente novamente. E aí eu tentei. Sabe essas coisas? Nossa! Isso é uma coisa que tá me dando muita preguiça. E aí, eu fiquei investigando o porquê disso. Daqui a pouco eu falo, quero saber o que tem te dado ranço, assim, esse ranço social, ai, que preguiça desse povo, que preguiça desse artista,
que te dá ranço? Bruno de Mauro, uma Me dá pessoa tão ranço. sossegada na vida, que quase não fica com raiva de nada. Será que esse seu tom me deixa com raiva? Um dia a gente vai saber. O que eu fico com ranço, assim, eu tenho olhado muito essa coisa do se você quer o suficiente, você corre atrás do suficiente, você vai ter a coisa, sabe? Que é aquele da meritocracia, de como está em alta, de que. Quer dizer, sempre teve em alta, de você. Ah, não, porque você não tentou o suficiente. Você tem que estudar, você tem que gastar essa quantia de dinheiro, você tem que comprar aquele curso, e não é simples assim. São tantas variações, e eu vejo que sempre quando começa alguém a falar, me dá uma raiva de ver aquilo, eu tenho vontade de xingar a pessoa direto, assim, sabe? Na verdade, fazer um texto pronto, só dou Ctrl+C, Ctrl+V quando eu ver essas postagens, e é isso. Eu não sei se isso entra como um ranço ou como um nojo, eu acho que é raiva mesmo. Temos o episódio de raiva, já temos episódio sobre raiva. Já temos episódio de raiva. Mas, ó, o ranço, ele tem uma coisa mais assim, isso me dá uma preguiça, isso me dá um... Esse já tá num nível, tipo, né? Não vem com essa meritocracia, essa sua visão míope aí das coisas, né? Então, eu tô lembrando que período de pandemia, quarentena, existem ranços que ficam muito mais evidentes, que antes não eram, que passam a ser, né? Então, sei lá, as pessoas... Esses dias eu fiz um exercício assim com um grupo que eu tô fazendo um trabalho, e aí elas trouxeram ranço de live. Ai, não aguento mais lives, pô, falando, tipo, não aguento mais. Preguiça dessa história de cada hora uma coisa tá aberta, uma coisa tá fechada, estamos na bandeira, sei lá, já tem 112 mil cores de bandeira transita, sabe? Amarela, vermelha, fecha, não fecha. Então, essas coisas mais pontuais, assim. E aí, quando a gente olha para isso, e se a gente quiser investigar, dá para entender algumas coisas que você começa a criar como ferramentas de proteção. Então, o que eu percebi com o meu ranço de gente que fica tentando tirar a filosofia Do rabo. do rabo, exatamente. Eu ia falar filosofia não sei, de biscoitinho da sorte, sabe? Eu tenho uma vivência pelo meu trabalho de conhecer muitos gurus de várias coisas, por conta das palestras, dos eventos que eu participo. Então, eu conheço guru de tudo quanto é coisa, marketing digital, sexualidade, vida saudável, tudo. E eu conheço os bastidores dessas pessoas, né? Então, os bastidores dessas pessoas são pessoas comuns, que têm uma série de questões e tal, e não são pessoas que estão tirando sabedoria de tudo, que estão vendo o lado bom de tudo. Então, aquilo sempre me soa meio falso, meio mentiroso. E eu também acho, não tem, a gente não precisa ficar tirando sabedoria e aprendizado de tudo. A gente tem também um processo de maturação das coisas, não é assim que funciona, né? Você precisa passar pela raiva de quebrar sua garrafa favorita. Você vai passar pelo processo de se odiar por ter levado a garrafa que era de vidro, não sei o quê, né? E daí é um processo, sabe? Essa coisa de ficar querendo impor isso, que a aprendizagem seja aprendizagem minuto, isso me incomoda, porque não é o que eu observo na minha vida prática, com os meus pacientes e tal. Então, eu acho que me dói, porque eu vejo o quanto isso faz mal. As pessoas falam, ai, nossa, olha o Bruno, sempre tira um aprendizado, que evoluído, eu não consigo, porque se eu quebro minha garrafa, eu fico puta. Aí a pessoa se culpa, se sente mal para aquilo. E por ser psicóloga, eu vejo o efeito dessas coisas nos meus pacientes de uma maneira negativa. Então, tem uma questão de proteção. Se a gente for investigar bem o nosso rancinho, tem uma questão de proteção. E aí, lado bom e lado ruim do ranço. Posso falar sobre o lado bom, lado ruim, ou você tem algo a acrescentar? Você tá com uma cara de que tá pensando aí sobre... Eu fiquei pensando, sim, tô pensando, porque eu estava ouvindo você, sempre maravilhosa. Depois eu sempre corto essas partes, porque é muito chaveco, né? E eu fiquei pensando sobre essa parte das frases que você falou, de você realmente não consegue viver a experiência de tudo quando acontece. Porque isso aconteceu recentemente comigo sobre uma frase que é aquela: você tem que ser a mudança que você quer, sabe? Alguma coisa assim. Você tem que ser o ponto de partida da mudança, alguma coisa assim, essa merda, essa frase. E eu sempre ouvi essa frase, eu passei por uma experiência de entender coisas que nós vemos
nós vemos. E a gente não pode colocar a expectativa que a outra pessoa vai ver o mesmo que a gente está vendo. Então, nesse sentido, o que quer dizer é que quando você pensa, por que essa pessoa não fez isso? Ou por que essa pessoa não resolve esse problema? Ou coisa assim, é porque a pessoa não está vendo isso. E aí, quando você vê, você tem que ser a pessoa para tomar uma ação para resolver. Um exemplo é se você pensa que o seu chefe tinha que tomar uma atitude X, ou por que que o seu chefe não vê esse problema Y, é porque ele não está vendo esse problema X, esse problema Y. Ele está vendo o problema A, o problema B e outros problemas. E é por isso que você é parte de um time, porque cada pessoa vê uma letra diferente, sendo problema ou solução. Então a solução realmente é porque você tá vendo letras que só você tá vendo, então você tem que ir tomar uma atitude para resolver aqueles problemas. E nesse momento foi que eu finalmente entendi essa frase, que sim, se você não tomar uma decisão para resolver aquele problema, ninguém vai, porque ninguém tá vendo aquele problema. Ou talvez estejam vendo, mas não é uma prioridade para ele, a prioridade é outra coisa. Então me faz lembrar desse exemplo de frasinhas bestas que a gente fala sem realmente entender, e essa com certeza é uma que eu entendi finalmente, que até quando eu vi essa frase, eu pensei, agora ela faz todo sentido, porque eu tenho um exemplo de vida nessa parte. Tem uma que esses dias eu estava vendo um filósofo falar sobre, que é aquela, sua felicidade só depende de você. Tipo, essa frase tem tantas outras coisas acontecendo aí, né? E tem uma responsabilidade imensa de, tipo, uau, se você está assim, feliz, a responsabilidade é sua, é só sua. Será que é isso mesmo? A gente tem... Às vezes a gente menospreza ou minimiza o impacto que certos ambientes e certas coisas na nossa construção têm dentro de quem a gente é. Às vezes pode parecer contraditório, eu sou a pessoa que mais fala de responsabilização, porque o processo terapêutico é super importante, mas eu acho que também tem um meio do caminho aí que às vezes nessas frases clichês não fica claro, e você compra uma frase dessa sem refletir, sem se aprofundar, às vezes pode fazer mais mal do que bem. Enfim, é outra frase. Aquelas, né? Agora vai virar o episódio das frases que nos fazem mal. Mas a frase é a coisa do não julgar. Eu tô falando isso porque eu falo muito de não julgamento por conta da comunicação não violenta, e aí as pessoas acham que assim, elas não podem mais julgar. Então, quando elas estão julgando, elas falam, ai meu Deus, mas eu tô julgando, né? Ai, nossa, vou parar com isso e tal. E o julgamento, ele conta uma coisa muito importante sobre você, que se você tiver atenção, vai ser importante perceber, ler esse julgamento, não extinguir esse julgamento. Quando eu pego e falo, nossa, como o Bruno é... Como o Bruno não, como a fulana de tal é quadradinha, como a fulana de tal é careta, né? Como que ela é careta e tal. Esse julgamento está falando uma coisa sobre mim, sobre a minha visão de mundo, sobre o que está me incomodando. Então é uma pista importante, a gente não pode anular. E aí, enfim, essas frases aí me dão rancinho e preguiça por conta disso, né? Então, lado bom do ranço, do nojo e tal, é nos afastar daquilo que nos faz mal. E o lado ruim é que o ranço, ele pode virar mágoa. Esse bodezinho pode começar a virar uma coisa maior. Né, pode virar ódio, pode virar uma raiva imensa, pode se transformar em, por exemplo, quando a pessoa tem nojo de tudo, tem ranço de tudo. Ai, nossa, que bode da minha família, é ranço da minha vizinha, não sei o que, ranço de sei lá. Isso é indicativo que tem alguma coisa errada. Sei lá, tem um processo de ansiedade caminhando mais sério, pode ter um processo depressivo mais sério acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que olhar com carinho, com cuidado, quando o ranço é generalizado. Por outro lado, a gente também tem que olhar com cuidado quando esse ranço começa, não é só começa a virar um bode, e é aí que a gente entra na questão do cancelamento. Porque o cancelamento, às vezes, ele começa com o rancinho da pessoa, né, sei lá, o famoso, e de repente a pessoa está cancelada, ou às vezes é uma coisa específica que ela faz, né, tem um crescimento aí. E aí eu percebo, e era essa a construção que eu queria fazer com você aqui hoje, muito do nojo e do ranço na cultura do cancelamento. Esses comportamentos que a gente não gosta, né? Alguém é cancelado porque você não gosta de algum comportamento, de alguma coisa que aquela pessoa faz e tal. E aí, esse comportamento da cultura de cancelamento, ele vai permear nojo, vai passando, né? Nojo, aversão, até chegar aí no não quero mais ter contato com isso. E aí acho que vale a gente explicar um pouco mais o que é a cultura de cancelamento. Se você
sei lá onde você estava enterrado nesses meses, nunca ouviu essa expressão, falaremos, explicaremos o que é. E uma coisa que eu vi nessa pesquisa que eu fiz sobre cancelamento eu estava errado, venho fazendo coisas erradas sobre isso e me senti bem triste por ver que eu estava errado, mas feliz porque a gente decidiu falar desse tema e eu tive a oportunidade de pesquisar e aprender sobre isso. Nossa, Bruno, que bom que você sempre tirou um aprendizado de tudo na sua vida. Vi essa frasezinha. Já incita... Bruno de Moura incitando o meu ranço aqui, gente. Tô brincando, lógico. Às vezes a gente... Então, me espera, antes de eu entrar nisso, vamos explicar um pouco o que é a cultura do cancelamento, né? A gente, com as redes sociais, com essa coisa de curtir e de seguir e tal, tem crescido nos últimos anos. Os seguidores, eles têm um poder sobre as pessoas que eles seguem, que é esse lance de não gosto, vou deixar de seguir, não quero mais, não vejo mais, não sigo mais. E as pessoas ainda escrevem, né? Nossa, esta página, deixando de seguir em 3, 2, 1. Ainda contam que estão deixando de seguir. É importante que você saiba que eu Drama. não te sigo mais, né? Então, a cultura do cancelamento, a gente teve um caso muito famoso em 2014, que foi uma jornalista americana, não inglesa, não sei, e ela estava para fazer uma viagem, estava indo para a África fazer uma viagem, e ela tweetou, antes de entrar no avião, algo do tipo: gente, estou indo para a África, rezem para eu não pegar AIDS. Tweetou, né, essa abobrinha, e foi viajar, ficou sei lá quantas horas no voo. Quando ela chegou na África, a vida dela tinha, a gente pode falar que tinha acabado, porque vai depender de como ela vai, né, ela lidou com isso, mas assim, ela tinha, o negócio viralizou, virou trend no Twitter, hashtags e não sei o que e tal, e ela era uma profissional de comunicação, então ela chegou lá, ela já tinha perdido o emprego, todo mundo, enfim, falando coisas horríveis sobre ela e tal. E esse caso ficou muito forte, isso foi em 2014. Daí para cá, a gente tem esse movimento acontecendo cada vez mais, então as pessoas falam alguma coisa, postam alguma coisa e a internet se rebela contra, deixa de seguir tudo isso, e em 2019 isso virou um termo mesmo, cultura do cancelamento, entrou lá no dicionário australiano e tal. E para quem quiser estudar, pesquisar mais, Bruno depois vai colocar aí na descrição do episódio, tem um livro que chama Humilhado, do John Ronson, que eu acho que é a única obra, por enquanto, que a gente tem que falar sobre isso de uma maneira mais aprofundada. A cultura do cancelamento, ela tem a ver com a gente pegar a identidade de alguém e resumir essa identidade num único erro, numa única coisa. Então, a gente tem, eu acho que me vem na cabeça 2 casos muito emblemáticos, assim, que foi aqui no Brasil, Gabriela Pugliese, começo da pandemia, ela, não sei se você lembra, né? Teve uma história assim, pandemia que estava começando, a irmã dela casa, vai fazer uma festa em Trancoso, acho que foi, e aí lá nessa festa, os casos de alguém estava com Covid, contaminou, sei lá, acho que estavam fumando maconha, narguilha, não lembro o que foi a história, sei que todo mundo pegou, uma galera pegou, aí voltou todo mundo para São Paulo com o Covid já, e foi um forrobodó. Então, ela ficou muito marcada no começo da pandemia por conta disso. Beleza, começo, ninguém sabia direito o que fazer, tal, passaram um pano, seguiu a vida. Meses depois, acho que 1 ou 2 meses depois, ela vai e posta stories, dando uma festa, isso no auge ali, abril, maio, se eu não me engano, com vários amigos influencers também, e meio bêbada, parecia, como que ela falava? Chupa Covid, a gente já teve, sei lá. E aí, nossa, cancelamento total, ela fechou lá o Instagram dela para as pessoas não conseguirem deixar de seguir, ou enfim, ou ficar mandando coisas, perdeu um monte de patrocínio, parceria, foi um rebu, é assim, um rebu mesmo, né? E a gente fala porque talvez uma das primeiras, assim, influenciadoras do Brasil mesmo, ela é bem famosa, né? Tem uma carreira sólida e tal, foi uma catástrofe.
E agora a gente teve o caso da Carol Conká no Big Brother Brasil 2021, e também foi um índice de rejeição absurdo, e aí a coisa vai ganhando um tamanho meio assustador, né, Bruno? Porque o cancelamento não é só, as pessoas não só deixam de seguir, não é só, ai, que bode dessa pessoa, ai, que horror esse comportamento, é ameaçar o filho, ameaças à família. Isso não só no caso da Carol Conká, tem muitos casos de cancelamento, e assim, acompanho mais de perto os do Brasil, né? Sei lá, uma jornalista falou uma abobrinha. Ameaçam a família, os filhos, é assustador, né? Me vem na cabeça um exemplo do que aconteceu do Nubank também, que foi uma das fundadoras, ela estava no Roda Viva. Uma das perguntas era alguma coisa sobre diversidade, qual porcentagem de pessoas negras que eles empregam e tal, e ela fez um comentário que foi racista. E eu lembro que quando eu vi que aquilo tinha acontecido, eu, junto com a internet, me senti com raiva do que tinha acontecido, do que a pessoa tinha dito, e pensei, vou cancelar minha conta no Nubank. Não quero ter uma conta num banco que tem uma expressão assim. E o banco não tem uma expressão assim. Uma pessoa, em um momento, falou aquilo, possivelmente a pessoa pensava daquele jeito. E aí, o que a cultura do cancelamento faz é, ela cria várias coisas, mas ela cria uma que é, ela te dá essa sensação falsa de você tem um poder na sua mão de mostrar que aquilo é errado, então você vai se unir num grupo e esse grupo vai cancelar as contas no Nubank. E isso não vai resolver problema nenhum. O que vai acontecer é mais nesse coisa de as pessoas vão ficar com medo de falar as coisas na internet. Então, as brincadeiras vão continuar existindo, só que de forma não pública. Racismo vai continuar existindo de forma não pública. E a gente não vai ter diálogo nenhum, porque é o extremo. Ou você não é racista, ou você é racista. Não tem uma parte de você ainda não aprendeu sobre isso. E eu trago o Nubank como um exemplo, porque eles fizeram o que tinha que ser feito. Eles foram lá, criaram um programa de trainee só para negro. Eles já contrataram até agora 500 funcionários negros. Eu acho que no total eles contrataram 1.000 pessoas e 50% já são negros. Então, olha só, eles fizeram uma merda, falaram algo que não deviam, tomaram uma atitude. É que no caso do racismo especificamente, em outros casos nem tanto, mas assim, acho que o racismo, não sei, eu percebo, vejo muitas referências de pessoas pretas falando sobre isso e tal, que, gente, já deu, cansou da gente ter que explicar isso para vocês, sabe? Brancos que não. Ai, mas você se ofende. Tipo, gente, nessa altura do campeonato, né? Tem que ficar explicando. Pelo amor de Deus, né? Assim, enfim. Mas eu entendi que você está falando da coisa do o cancelamento, de alguma maneira, ele mostra para a pessoa que foi cancelada que tem algo a ser olhado ali. O problema é que não é só isso. Então, vamos lá. O cancelamento, ele reduz a pessoa a um erro. Então, tudo que a pessoa fez não importa, o que importa é aquela bobagem, aquilo que ela falou e tal. E aí vira aquela confusão, as pessoas desenterram coisa, a internet não esquece nunca, então tem, né, resgata um post lá de 2002, sei lá. E aí vira um negócio imenso e existe uma cartilha para lidar com isso. Essas pessoas famosas, quando isso acontece, a gente já até sabe. Um dia depois vem um vídeo com uma cara meio de choro, olho inchado, uma voz de arrependimento, e a pessoa, gente, não era a minha intenção, peço desculpa, assim como a Gabriela Pugliese fez isso, né? E aí eu acho que ficaram depois brincando que foi ela que começou a desenhar a cartilha do como eu estou arrependida, não era minha intenção, eu não achei que, enfim, sempre tem a questão do arrependimento. E espera-se que a pessoa faça um vídeo se retratando. Quando a pessoa faz o vídeo se retratando, todo mundo vai falar, mas é tipo assim, é um vídeo, enfim. Então, se não faz o vídeo, é linchado, e se faz, é linchado, e sempre vai se fuder de qualquer jeito. E aí, eu tava assistindo o Guilherme Terrilli, como que ele chama? O cara que faz a Rita Von Hunt, dando uma entrevista no Metrópole, e ele estava falando que ele acha o termo cancelamento um termo ruim, porque você não consegue cancelar uma pessoa, não existe isso, a pessoa vai continuar vivendo, você querendo ou não. É um linchamento virtual mesmo. E o linchamento, ele acontece desde que o mundo é mundo. Os seres humanos têm essa coisa de... Eu até anotei aqui uma frase que eu gostei sobre o linchamento virtual ou linchamento de uma maneira geral. É a necessidade de colocar em evidência os erros dos outros para a gente se sentir melhor diante dos nossos próprios erros.
Então, desde que o mundo é mundo, lincha-se pessoas, minorias, pessoas que têm comportamentos que talvez... lincha-se alguns tipos de pessoas. Mulheres, gays, por diversos motivos, né? Ou pessoas que se mostram libertas demais, livres demais, que pensam por si só. E aí eu fico pensando, evolutivamente falando, linchar é colocar alguém, humilhar alguém em público ou excluir esta pessoa do convívio do grupo. O Homo sapiens, ele só chegou onde chegou por viver em grupo. Então, quando você exclui alguém do grupo, é como se você tivesse, assim, viva a sua própria sorte, quase uma sentença de morte, tirar alguém do grupo. Até por isso, até hoje, a gente tem essa coisa do grupo, da adolescência, de fazer parte de um grupo. Então, quando esse cancelamento, esse linchamento social, essa exclusão acontece, mexe numa parte tua que tem quase a ver com a tua noção de sobrevivência, como se você estivesse correndo risco de vida. E esse é o impacto psicológico que um cancelamento tem em alguém. De uma forma mais profunda, alguém que é linchado, que é cancelado na internet e tal, lá no fundo, é aí que vai pegar, né? Por mais que ela, não ligo, mas daqui a pouco as pessoas esquecem, tem um impacto aí numa coisa muito primária dela. A gente está tentando ajudar quando a gente está cancelando, porque a gente está tentando mostrar que o que você fez ou o que você disse está errado e por causa disso a gente vai te cancelar. E você que se foda agora, você não tem direito nenhum porque é isso. Então a gente vai por esse extremo. Essa sensação de estar fazendo por uma boa causa, né? Isso, e você se sente, quando você está fazendo parte desse grupo, como eu falei, cancelando alguma coisa, você se sente como alguém que tomou uma atitude, né? Eu fiz a minha parte. Então a minha parte foi o quê? Foi fechar minha conta no banco. Essa sua parte não resolveu nada. Essa sua parte, sim, fez o banco prestar atenção que fez alguma coisa errada, mas você não precisa cancelar sua conta no banco, ou você não precisa bloquear a pessoa. A gente tem que, de uma forma, cobrar uma atitude daquela pessoa, de o que você diz está errado, você tem que ver isso, você tem que rever. O pagar por isso, na verdade, vai se educar, como você falou. As pessoas estão cansadas de ter que educar as outras, então você tem a ferramenta, você tem espaço, você tem internet, você vai poder ir lá e se educar e aprender sobre o que você fez de errado. Mas não é tão simples assim, porque você não vai conseguir controlar a horda da internet, vai ser pessoas com raiva. E a maioria das pessoas tem raiva. E nesse senso de justiça também tem essa parte da raiva. Essa pesquisa que eu fiz me fez pensar, e nos exemplos que as pessoas deram, de como a gente coloca esse extremo sem realmente criar um diálogo ou criar uma solução para o que está acontecendo. Um exemplo também é, se você pensar que no passado era normal você apedrejar alguém na rua e a sociedade via aquilo como algo supernatural, como a gente vai ver a gente no futuro vendo essa cultura desse cancelamento agora, que de certa forma está ajudando, entre aspas? Bem, o apedrejar na época também ajudava, continua sendo uma parte extremista que não ajuda tanto. Ajuda sim a trazer o diálogo, a pessoa conversar, mas você destruir a vida de alguém por algo que ela falou que estava errado, ou como você disse, alguém falou em 2002, se você olhar os Trapalhões na década de 90, 80, era normal aquelas coisas racistas que eles falavam, ou homofóbicas, e eu não estou dizendo que hoje a gente pode, hoje não, você não pode dizer nada disso, porque foda-se você tá dizendo isso. Não se tinha uma construção de consciência em relação a isso. Isso, né? você pegava como normal. O que não é bacana é a gente ver hoje Silvio Santos continuando com esse tipo de brincadeira e de comentário num programa ao vivo, coisas desse tipo. Né? Eu quero pegar um viés de uma coisa que você falou que é muito importante. O direito, a justiça brasileira, ela parte de um pressuposto que você é inocente até que se prove o contrário. O Guilherme Terreri, ele estava falando isso, né? Que a nossa justiça, ela parte do pressuposto de que você é inocente até que se prove o contrário. O linchamento, o cancelamento, não. Você é culpado até que se prove o contrário. Só que até você provar, o impacto da sua prova não vai ser igual ao impacto da sua acusação. Por exemplo, se hoje eu abro o meu Instagram aqui e faço um vídeo e digo assim, chorando, e falo, eu fui vítima de estupro, o Bruno, e faço um relato aqui. Você vai ser cancelado na hora, não importa que você... Mas, gente, eu estou na Irlanda, assim, chegando no Brasil, não tem como fisicamente essa história ser real. Foda-se, você vai ser culpado de cara
E provavelmente, a hora que você conseguir provar que não foi isso, não vai ter o mesmo impacto. E aí vai ficar sempre aquela história, o Bruno, o do estupro, né? É muito difícil isso. Eu já vi muitos casos de. E assim, eu não quero, vou inverter o exemplo. Eu já vi casos, por exemplo, de homens defamarem mulheres na internet, falarem, e tem uma super repercussão, e o juiz, dentro da sentença, ele coloca lá, obriga o acusado, né, a se retratar, inclusive nas redes sociais, enfim, porque foi ali que. Mas mesmo assim, nunca tem o mesmo impacto que a acusação inicial. Então é muito sério essa coisa da gente já julgar culpa antes de qualquer coisa e tal. É porque se você ainda pensa na parte crime, o crime acontece e você tem uma pena, né? Então você vai ser preso por X anos e vai ser você porque você cometeu um crime. E o cancelamento não tem isso, né? O cancelamento é praticamente para sempre. É tipo, você falou algo errado, você foi cancelado para sempre, sabe? Não existe um período igual uma coisa de crime. O que eu penso agora é tipo, a próxima vez que eu me sentir na vontade de cancelar minha conta em algum lugar, eu vou mais usar uma mensagem que é cobrar uma atitude daquele lugar, sabe? Que você disse estava errado, então você tem que se retratar de alguma forma, mas não quer dizer que você tem que perder sua vida para sempre na internet ou algo assim, porque a gente tá fazendo justiça com a própria mão, né, de cancelar tudo. E eu fico pensando assim, por exemplo, falo uma coisa horrível, sei lá, eu vou e falo alguma coisa na internet. E aí eu sou cancelada e eu recebo mensagens do tipo, tomara que seus filhos morram, porque é meio nesse nível, as coisas É. acontecem assim. Vocês acham mesmo que a pessoa, lendo mensagens assim, ela vai parar e falar assim, nossa, eu acho que essa pessoa que está rezando para o meu filho morrer, ela tá certa, eu preciso repensar sobre isso? Não. Aí vira um ódio reverso, porque daí ela vai te odiar com força e tal, e aí ela começa, talvez nem pense muito sobre aquilo que ela falou, porque ela fala, olha o tipo de pessoa que tá julgando o que eu falei. São pessoas horríveis e tal, enfim, então é uma coisa que não tem um lado bom, né, do cancelamento. Esses dias eu estava vendo um negócio falando sobre cancelar pessoas que têm discursos que defendem o nazismo, que defendem o racismo. Talvez seja importante para que elas repensem esses posicionamentos. Eu não sei se a pessoa vai de fato refletir posicionamento, porque o cancelamento ele vem numa mão de ódio e o ódio gera a pessoa se defende, ela não reflete normalmente. Então, não sei, é uma coisa que eu queria pensar. Vamos falar de Foucault, que a gente traz conteúdos profundos aqui nesse podcast. Vamos refletir, Cintia. Esse podcast é para você sair por aí se exibindo, esfregando informações na cara da sociedade. Esfregando Foucault na cara da sociedade. Aí o que você está fazendo, Cintia, você está dando munição para aquelas pessoas que escrevem no Instagram, escrever agora Foucault entrou na minha vida, então... Tirando lições de sabedoria, não me provoquem, não sou obrigada. Seguinte, Foucault vai falar na microfísica do poder que o poder não está nos indivíduos, mas ele está na rede, nesses saberes, nesses discursos, está no todo, não em pessoas específicas. Então, o poder ele acontece pela rede e principalmente pelas narrativas, pelos discursos que são construídos. E aí, mais do que isso, segundo ele, o controle vai vir dos micropoderes, do controlar as coisas do cotidiano, as pequenas coisinhas. E quando eu estava lendo sobre isso, eu lembrei do Contos da Aia, lá do Handmaid's Tale. A gente já citou essa série aqui, provavelmente, né? Lá, além de toda a repressão, quem não assiste a série, é uma série distópica, né, em que rolou uma treta aí no mundo. As mulheres, muitas das mulheres estão, como fala, quando elas não podem engravidar, inférteis, Estéreis, né? Estéreis, isso, tem uma coisa de ser estéril. E aí existe um movimento nos Estados Unidos muito de extrema-direita, repressivo, eles tomam o poder, dão um golpe no país, e esse país, né, os Estados Unidos, vai viver sob leis diferentes, em que a rotina, assim, do micro ao macro mudou. Então, é uma cultura em que
um grupo de mulheres, que são as aias, elas trabalham na casa dos generais e dos poderosos desse novo mundo, e elas vão dar filhos para eles. Só que para que isso aconteça, para que uma mulher para que um grupo de mulheres, para que as pessoas não se rebelem contra isso, eles matam e enforcam em praça pública todos os religiosos, gays, lésbicas, enfim, tipo, é uma coisa horrorosa e tal. E tem uma questão lá no Conto da Aia, do macro, então tem o governo, o poder, o exército na rua, as armas, os espiões e tal, mas também tem uma coisa do micro, a rotina delas, a maneira com que elas falam, o jeito que elas comem, como elas se vestem, tudo é controlado. E ainda é um controle que não vem só do militar lá de cima, é um controle que você está o tempo inteiro achando, você não sabe quem está te vigiando, porque qualquer pessoa pode fazer uma denúncia e você pode ser morta sem muito questionamento, porque não existe tribunal naquele novo regime e tal. E aí, isso é muito que o Foucault fala desse controle dos micropoderes, controle das coisas do cotidiano, e o vigiar e punir, ele vai acontecer o tempo inteiro, inclusive dentro do seu grupo social. Então, quando a gente pensa na cultura de cancelamento, é muito esse lugar desses micropoderes, em que a pessoa que talvez nunca teve poder na vida para nada, assim, nunca teve poder em nada na vida dela, ela tem o poder de apertar um botão e deixar de seguir alguém, e mandar uma mensagem e falar tudo que ela quer para alguém, é um jeito dela se rebelar também, então é como se você estivesse sendo vigiado o tempo inteiro. Quem escolhe colocar a sua vida dessa forma, famoso, por exemplo, né, pessoas famosas nas redes sociais, tá se colocando nesse lugar de ser vigiado e talvez punido a cada minuto, a cada coisa que poste. É muito pesado, né? É porque quando você se expressa, você vai falar o que vai ofender alguém, né? Você vai falar o que vai ofender alguém de alguma maneira em algum momento. É impossível você viver a sua vida tendo uma opinião e se expressando sem você em algum momento ofender alguém. Acontece com amigos, às vezes você diz algo, soou de forma errada, ou você realmente fez algo errado, falou algo errado, e você depois entende e tem essa parte da entender o que estava errado e procurar melhorar naquilo. Um exemplo que eu vi fazendo essa pesquisa foi uma mulher num TEDx. Ela usa o exemplo do pai dela. Ela cancelou o pai dela por 10 anos, porque ela tinha uma posição política, ele tinha outra posição política, e por causa disso ela não conseguia falar com ele, e ele não conseguia falar com ela, então ela deixou de viver 10 anos da vida dela com ele, até que ela tomou a decisão de pegar o telefone, de ligar para ele e de falar que nós não concordamos nisso, e se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai passar a nossa vida inteira sem ter contato nenhum. E ela fala que depois de 2 ou 3 anos, parece ele faleceu. E ela pensa, se ela nunca tivesse feito isso, ela ia ter cancelado ele para sempre, ia ter perdido ele e não ia ter um momento de poder viver outras coisas com ele, sabe? Claro que isso é um exemplo diferente, não é algo global ou alguma coisa assim, mas é uma forma de cancelamento também de alguém que é tão importante na sua vida, porque as opiniões são diferentes. E pelo que eu entendi, ele não era um babaca. Claro, tem pessoas babacas que você pode cancelar assim e não precisa ter contato com aquela pessoa. Mas será que realmente esse cancelamento que a gente aplica para todo mundo é alguma coisa? Porque eu me lembro antes de ter essa visão, que era uma visão da minha mãe, que era se alguém deu uma mancada comigo, eu paro de falar com aquela pessoa. Acabou. E tipo, mas por quê? Porque a pessoa cometeu um erro? Quantos erros eu já não cometi? Quantas coisas já não aconteceram? E isso te define? Não define no que você fez. Eu acho que é importante a gente olhar para esse lado de como a gente está evoluindo nesse sentido de cancelar as pessoas, porque cancelar é uma forma que está, assim, chamando atenção, está gerando resultado, entre aspas, porque pessoas estão olhando mais e aprendendo mais, mas você apertar o botão e parar de seguir alguém não resolveu o problema. Você Porque é não um resolveu. ato de tirania. O cancelamento é um ato de tirania que está enredado, enrolado no nosso discurso, no nosso. Então, ao mesmo tempo que quando a gente se vê numa situação em que a tirania vem para o nosso lado, a gente, ai, que horror e tal, a gente vai e reproduz isso. E você falou agora há pouco sobre isso, né? O quanto o cancelamento ele bloqueia o diálogo, ele interrompe a possibilidade de conversa, ele exclui. Isso é um movimento tirano. Tolerar, a gente cancela porque a gente não tolera a divergência.
Quer dizer que a gente está num nível de narcisismo que eu não consigo olhar para uma coisa que não sou eu. Então, se você fala algo que eu não concordo, se você tem um comportamento que eu não acho que tem que ser desse jeito, eu não quero mais você, não quero mais ver você, tiro você. Se a sua opinião política não é a mesma, 10 anos sem falar com você. É um nível de narcisismo absurdo que a gente tá. A gente só segue coisas que estão coladas com a gente, então não é nem uma vida preta e branca, é uma vida ou só preta, ou só branca, ou só rosa. É uma intolerância a essas diferenças. E para fechar, né, e fechando o nosso papo, tudo isso começa de um nojinho, de um ranço, de um bodezinho que vai se transformar numa raiva. Discordar não é cancelar, você pode discordar, mas você tá ali ouvindo, falando, não acho que é bem isso, você tá conversando sobre aquilo, você tá refletindo. Então, é Cristina, acho que ela chama, né, a CEO lá do Nubank. Nossa, a mulher vai, fala um negócio, poxa, não foi legal, deixa eu ver outras coisas, deixa eu ver quem que é essa mulher, deixa eu ver o que ela já fez, qual a importância. É uma das únicas CEOs do Brasil, a gente tem 0,00003% de mulheres CEOs no Brasil. Então, o que ela significa, né? Enfim, olhar para além. Cancelar é simples porque a gente se deixa levar pela raiva, pelas nossas emoções mais de base, né? Nojo e raiva e tira da frente. Mas se continuar assim, a gente só vai conviver com a gente mesmo e psicologicamente falando, isso não é saudável. Não é saudável e exatamente tira o diálogo e tira o espaço para aprendizagem, né? Porque o que você tem que fazer é cobrar que aquela pessoa, o que você diz está errado, você tem que olhar nisso, você tem que se posicionar. Eu espero uma posição de você. A gente vê como as pessoas prestam atenção, as pessoas olham porque, tipo, tá todo mundo dizendo isso e eu tô vendo que realmente eu falei algo errado. O que eu disse ali talvez expressou errado ou tivesse essa opinião errada. E agora tô tendo a oportunidade de ir lá tentar uma solução e a minha solução é investir em pessoas assim e tal. E é isso. Na parte final, nós sempre trazemos livros ou filmes e eu não pensei em nenhum filme sobre nojo. Mas pode ser um filme sobre ranço, sobre cancelamento. Me veio um filme. Então, ó, só reforçando a dica do livro do John Ronson, que chama Humilhado. Eu lembrei do filme Milk, que é com Champagne, o nome do filme, que ele é gay, militante, década de 70 ali e tal. Eu conto a história dessa repulsa que as pessoas têm pelo diferente, pelo gay, que torna isso público. Eu não vou ter filmes. Talvez eu pense em um e coloque na descrição do vídeo. Então, você vai lá, olhar a descrição do vídeo, e se só tiver o Milk é porque eu falhei e não achei nenhum filme que eu assisti como sugestão. Não tem problema. Senti nojo de estar aqui hoje? Não, Não, porque bater papo é algo que me deixa feliz, contente, mas falar de nojo chega uma hora que vai dando uma coisa esquisita. Então, ficamos hoje por aqui, nos vemos, nos ouvimos no próximo episódio. perfeito. Um beijão. Beijo.